O homem pode fazer seus planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Provérbios 16:9. Certa vez, um pastor pastoreava com suas 100 ovelhas, mas um dia, uma das 100 ovelhas se perdeu. Então, sem pensar duas vezes, o pastor deixou para trás as outras 99 ovelhas para ir atrás da única ovelha perdida. Deus, diferente de nós, pessoas falhas, sempre irá atrás de salvar aqueles que estão perdidos e acham que ele não as ouvirá. No vídeo de hoje, vamos fazer uma das coisas que Deus mais gosta que façamos. Vamos conhecer Ele. Só podemos amar aquilo que conhecemos, não é mesmo? Por isso, veja agora 7 coisas que você não sabe sobre Deus. Muito bem, se é pela vontade de Deus e bem-estar mental da nação, diga ao povo que voltamos com mais um vídeo aqui no Química do Porquê. Se você gostar do que vai ver e aprender aqui hoje, já não se esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dessas curiosidades insaníssimas. É isso aí, aqui está o Instagram do canal, se você quiser ver algumas postagens que eu gosto de fazer por lá de vez em quando. É isso aí, vamos direto pro vídeo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia, simplesmente o livro mais importante da Terra e o mais vendido de todos, consequentemente. Acontecimentos impressionantes e milagres são datados na Bíblia, como a abertura do Mar Vermelho, a Arca de Noé, Davi matando Golias, a ressurreição de Jesus e entre muitos outros menos citados. A Bíblia foi escrita por 40 homens que viviam em locais diferentes, com estilos de vida diferentes, com conhecimentos diferentes e parte deles com línguas diferentes, e isso tudo só pode ser possível por conta que cada escritor foi guiado pelo Espírito Santo em cada uma de suas palavras. O que torna ainda mais impressionante o fato de um único livro possuir mais de 1.500 páginas. Foi escrito em épocas diferentes e por pessoas diferentes, e mesmo assim toda a história e cada parte dela se complementa perfeitamente, sem nenhum tipo de contradição. Todo esse trabalho ainda demorou cerca de 1.500 anos para ser concluído. É muito tempo, meu amigo, escrevendo um único livro. Na verdade, é a junção de vários outros livros. A Bíblia é composta por um total de 73 livros, ou 66 na versão adotada pela Igreja Evangélica. Dos 73, 46 são do Velho Testamento e 27 são do Novo Testamento. E ainda tem uma subdivisão que são os capítulos e os versículos. Sobre as traduções, podemos dizer que as primeiras foram grego, hebraico, aramaico e latim. Foram dessas que surgiram as outras 3.658 traduções para outros idiomas em cerca de 170 países até em 2023. Segundo estudos realizados pelo arcebispo Ussher e outros, com o uso de referências de por volta de 4004 a.C., a humanidade tem cerca de 6.000 anos de existência. Na Bíblia, está escrita exatamente 365 vezes a frase "não temas". Isso é basicamente um lembrete para a gente que Deus está no controle de tudo e que a gente não precisa ter medo de absolutamente nada. Deus se arrepende? Diferente do que você acabou de pensar, o arrependimento de Deus não é igual ao do homem. O arrependimento do homem implica em uma mudança de intuitos. O arrependimento de Deus, ele implica numa mudança mais de circunstâncias e relações. O homem pode mudar a sua relação com Deus, conformando-se com as condições dadas para que ele seja levado ao favor divino. Ou seja, você também pode acabar se colocando em uma condição fora dessa condição favorável. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Explicado, o arrependimento de Deus, estas são 5 vezes que Deus se arrependeu. Em Gênesis 6:5-7, por causa do dilúvio, a maldade desencadeada pela descendência de Caim gerou um estado de violência, imoralidade e criminalidade que acarretou um estado de tristeza no coração de Deus. Por isso, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. Em Êxodo 32:14, quando o povo adorou o bezerro de ouro ao saírem do Egito, Deus sugeriu a Moisés destruir os israelitas e fazer por meio dele uma nova nação. No entanto, Moisés intercedeu pelo povo, e foi nessa circunstância que então se arrependeu o Senhor de fazer o mal que ele disse que iria fazer contra o povo. A sugestão divina a Moisés tinha, na verdade, o primeiro propósito de provar o seu caráter. Em 1 Samuel 15:11,
Quando Saul desobedeceu a ordem de Deus enviada por meio de Samuel, Deus disse: Arrependo-me de ter constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Em 1 Crônicas 21:15, quando Davi fez um censo de Israel, Deus enviou uma praga que matou milhares de pessoas. Um anjo estava para exterminar mais alguns em Jerusalém, quando, de repente, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. Por último, em Jonas 3:10, quando o profeta Jonas pregou na cidade de Nínive, dizendo que em 40 dias a cidade seria subvertida, toda a população se converteu, incluindo o rei, e como resultado, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, no caso, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e não fez. 3 coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mudar ou ser mudado. Seu ser é imutável, seus propósitos são inalteráveis, os objetivos de seu amor e a medida do seu amor por eles são sempre os mesmos. Deus não pode mentir. E isso não coloca nenhuma limitação no Todo-Poderoso, é simplesmente a necessidade do seu caráter. Se Deus tiver dito algo, prometido algo ou ameaçado algo, você pode confiar nisso. Deus não pode mentir. Deus também não pode fazer o mal, porque só sabe fazer o bem, mesmo quando nos corrige. Até contra os maus, Deus não pode fazer o mal, mas o bem. Mandar Satanás para o inferno, o isolando da presença de Deus, era a melhor coisa que ele podia fazer por ele, já que ele se recusava a ser salvo. A assinatura de Deus. É mais comum ouvir que Deus é médico, especialista em milagres e o Deus criador do que um Deus matemático ou doutor em química e física. Ele é todas as coisas e tudo o que o homem já pensa ter criado, pois ele veio antes mesmo da sequer a humanidade pensar em existir. A sequência de Fibonacci, por exemplo, foi descoberta na natureza e se transformou numa fórmula matemática que ficou conhecida como o enigmático número de ouro, que dá origem a uma curva conhecida como espiral áurea. Esse número aparece nas pirâmides do Egito, nas obras dos pitagóricos, além de ter inspirado muitos pintores e artistas. Essa descoberta consiste basicamente numa sucessão infinita de números em que obedecem uma ordem, que essa ordem basicamente é: o número da frente é sempre a soma dos 2 números anteriores, assim fica dessa maneira: 0 mais 1 vem 1, aí depois do 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e etc. Após essa descoberta, Leonardo Fibonacci, por meio de um experimento envolvendo a procriação de coelhos, descobriu que essa fórmula matemática está sempre presente praticamente em tudo na natureza. Alguns outros exemplos são as pétalas das rosas, a casca do abacaxi, nos caules das árvores, na organização das sementes do girassol, no Nautilus marinho, ondas do mar, no quadro de Leonardo da Vinci, nas galáxias, na formação de furacões e até em nossas digitais. Os 3 céus. Segundo a Bíblia, nós temos 3 céus com 3 significados e 3 propósitos totalmente diferentes. Primeiramente, temos o céu que contemplamos quando olhamos para cima. Na Bíblia, há várias referências a esse céu, como em Salmos 103:11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Depois temos o céu cósmico, que podemos chamar de universo, pois está além da atmosfera terrestre, não podendo ser visto pelos olhos humanos, mas somente por meio de aparelhos muito especiais, como os telescópios. É desse céu que o escritor aos Hebreus faz referência quando diz: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Hebreus 1:10. E por último, o céu que é a morada de Deus, sendo esse o céu que está situado além da terra e do universo, não podendo ser visto pelos olhos humanos nem por nenhum telescópio que seja. O apóstolo Paulo faz referência a esse céu, chamando-o de terceiro céu e paraíso. Em 2 Coríntios 12:2-4. A ciência e Deus. A ciência é hoje muito importante no nosso dia a dia, querendo ou não. Mas pense comigo, na verdade Deus criou a ciência para que a gente pudesse entender
a criação dele, já que nós não somos seres oniscientes, então nós não sabemos de tudo, ele criou uma maneira da gente conseguir entender o que é a Terra, o universo e tudo que se aplica em todos esses conceitos. Mas como ela tem esse objetivo, a ciência não consegue explicar o que é as ações de Deus e como elas são executadas, basicamente. A isso a gente dá o nome de milagre. O que a ciência não explica é chamado de milagre, porque vem de Deus. E Deus criou a ciência para que a gente entendesse a Terra e não as ações dele. Porque não se explica Deus. Deus é simplesmente Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários e dizer se você achou esse conteúdo interessante e informativo. Eu gosto também de ler as opiniões de vocês e o que vocês acham que tá aqui. Se vocês acham que esses conteúdos realmente fazem diferença na sua vida e tudo mais. Se você ficou curioso ou curiosa e quer aprender mais sobre esses e outros temas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum das curiosidades absurdas que tem por aqui. Além disso, se acharam um conteúdo relevante e informativo e acharam interessante, né? Não se esqueça de compartilhar isso com seu amigo, que você manda todos os reels do Instagram para ele, ou então com a sua família e com o resto da população inteira. Agradeço muito a Deus pela sua presença e a dele também. Muito obrigado, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!